Salve, rapaziada! Vamos resolver essa questão da AFA 2024/2025. Se liga. Considere o ponto A com coordenadas 10 e 6 no plano cartesiano, beleza? O ponto B, ele é obtido rotacionando o ponto A em 60 graus no sentido anti-horário, ok? Conforme a figura abaixo. Veja que não é uma rotação de eixos, e sim uma rotação de um ponto, beleza? Porque se fosse rotação de eixo, já nos leva a lembrar de umas equações existem entre eixos rotacionados, beleza? Mas não é o caso. Então, as coordenadas do ponto médio do segmento de reta AB é igual a, vamos lá, ele quer saber as coordenadas de um ponto médio, que no olho está mais ou menos ali, beleza? Como é que eu faço para encontrar as coordenadas desse ponto médio? Vamos lá. Esse ponto médio nada mais, nada menos vai ser do que x de A mais x de B dividido por 2. E a coordenada y, ya mais y de B dividido por 2. Beleza? Mas nota, eu conheço quanto que vale isso e isso aqui. Só não conheço as coordenadas do ponto B. Vamos fazer o seguinte. É a solução que eu achei mais sossegada para fazer essa questão. Ah, fazer por geometria plana, ficar fazendo decomposição de não sei o que, bicho, vai ficar umas contas muito chatas. Beleza? Então, preste atenção aqui como é que nós vamos fazer. Se isso aqui é uma rotação de 60 graus, vocês concordam comigo que se eu chamar a hipotenusa aqui desse triângulo de R, esse valor aqui em cima, ó, desse segmento, OB, OA, ambos correspondem ao valor do raio, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou criar um ângulo aqui, ó. Criar um ângulo aqui nesse pedaço. Que em função do alfa e do ângulo de 60 graus, como é que eu obtenho aquele pedaço aqui, esse ângulo que eu vou chamar de gama? Gama vai ser igual a alfa mais 60 graus. E agora? Faço o quê? E aí? Eu tenho que subtrair de um ângulo reto, beleza? Ou seja, subtrair de 90 graus. Então, note que eu vou ficar com alfa menos 30. Tudo bem até aqui? Ah, professor, referente a esse triângulo retângulo que inclui o ângulo alfa, eu conheço dois catetos, né? O oposto, o adjacente, então calcula a tangente e por aí vai. Você vai se complicar se for querer desenvolver isso de imediato, beleza? Mas é óbvio que é válido você ter essa expertise que com isso eu consigo a tangente. Arco tangente já é difícil, né? Porque você não vai saber todos os ângulos de cabeça para calcular a função inversa. Mas eu consigo calcular o seno e o cosseno pelas identidades trigonométricas e tal. Beleza, guarda. Se for necessário, você vai usar posteriormente, beleza? Vamos desenvolver do jeito que está aqui, de algo mais simples. O ponto referente ao ponto B. Vocês concordam comigo que o ponto B ele vai ter o seguinte: a coordenada do ponto B em função do raio e do ângulo gama, como é que eu vou obter? O x do B, que é isso aqui, ó, e aqui em cima eu tenho o y do B. O x do B vai ser menos o valor do raio R vezes quem? Vezes o seno de gama. Ou seja, é menos R vezes o seno de alfa menos 30, beleza? E o valor do y de B vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor do R menos o quê? Menos o cosseno de gama. E gama nós já sabemos que ele vai ser igual a alfa menos 30 graus. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos utilizar aqui para desenvolver essa expressão aquelas propriedades, né, de seno de A mais B, seno de A menos B, sacou? Então, você vai precisar saber como desenvolve esse tipo de, de identidade trigonométrica, né? Saber lá aquelas equações. Vamos lá. Então, desenvolvendo aqui o x de B vai ser igual a menos o R vezes. Como é que eu calculo o seno de A menos B? Vai ser o quê? Seno de A, e tá. O A aqui é o alfa, beleza? Vezes o quê? Cosseno de B. Aí agora, menos seno de B vezes o cosseno de A. Ok? Vamos lá. Menos o valor do R
seno de alfa. Seno de alfa nesse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, como é que eu obtenho ele? Vai ser igual ao cateto oposto, que é igual a 6, dividido pelo R, pelo raio, beleza? Cosseno de 30 vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. E aqui do lado eu tenho seno de 30, que é meio, vezes o valor do cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser igual a 10 dividido por 6. Ok? Então, note que... Não, perdão. 10 dividido pelo raio, que é a hipotenusa, pelo R. Beleza? Pronto, fechou. Vamos desenvolver isso aqui. Então, esse 6 eu simplifico, fica 3. Esse 10 eu simplifico, fica 5. Note que os denominadores dessas frações, eles são iguais. Então, o mínimo vai ser o próprio R. Então, eu vou ficar com menos R, que vai multiplicar. Vamos lá. 3 raiz de 3 menos 5. Beleza? Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido pelo R. Simplifico esses dois, olha lá. Se você fosse calcular o valor dessa hipotenusa, que é o R, que é o raio, se for considerar isso aqui com essa rotação, beleza? Ficaria raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que dá 136, que não é um quadrado perfeito, beleza? O valor do raio ao quadrado seria isso. Então ficaria um número com radical e já não vamos saber se isso vai ajudar ou não, se for trabalhar em função desse número, beleza? Então, deixa parametrizado. Se for necessário, depois a gente joga o valor correspondente por Pitágoras, ok? Então, simplifiquei o R, note que eu vou obter aqui para o x de b, menos 3 raiz de 3, mais 5. Olha lá, já descobri uma das coordenadas do ponto B. E para descobrir a coordenada y do ponto B, a gente vai desenvolver a equação lá de cima que nós tiramos do triângulo associado. Então vai ser R vezes o cosseno de alfa menos 30. E como é que eu desenvolvo cosseno de A menos cosseno de B? Vamos lá, R. Aí aqui vai ficar, se eu não estou enganado, é o cosseno de A cosseno B. Se é menos, vira mais, seno A, seno B. Beleza? Então, vou ficar aqui com cosseno de alfa vezes cosseno de 30. Se é menos, vem mais. Aí agora seno de alfa, beleza? Vezes o seno de 30. Beleza? Então vamos lá. Quanto que vale o cosseno de alfa nesse triângulo daqui? O cosseno de alfa é o 10 sobre R, beleza? Então, R que vai multiplicar 10 sobre R e o cosseno de 30, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Mais seno de alfa. Seno de alfa, nós já calculamos, é 6 sobre R. E o seno de 30 é meio. Então, note que aqui eu já simplifico. 5. Aqui eu já simplifico. Fica 3. Então, eu vou ficar com R que vai multiplicar. Vamos lá. 5 raiz de 3 mais 3. O denominador, novamente, dessas frações, eles são iguais. Então, vou reescrever aqui o R, simplifico ele contra a coordenada correspondente ao y de B. Beleza? Então, pronto. Note que lá daquela equação, que foi a primeira, salvo engano, que eu escrevi, agora nós temos também o valor de x de B e y de B. Agora sim, a ideia é que daqui saia a resposta. Se não sair, se não tiver nessa alternativa, eu não sei fazer de outro jeito. Então, vamos lá. Então, o ponto médio vai ser, vamos lá, x de, vou colocar assim, x médio, beleza? Vai ser igual o x do ponto A, que vale 10, beleza? Mais o x do ponto B, que é o quê? Mais, entre parênteses, menos 3, raiz de 3 mais 5. Então, já poderia colocar aqui do jeito que está ali. Menos 3, raiz de 3 mais 5. Tudo isso dividido por 2. Ok? Então, note que daqui eu vou ficar com 15 menos 3 raiz de 3 dividido por 2, que é igual
15 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2. O y do ponto médio, como é que eu faço? O y do ponto A ele é igual a 6, ok? Então vai ser 6 mais essa expressão que está aqui acima. Então é 6 mais 5 raiz de 3 mais 3 dividido por 2, beleza? 6 mais 3, 9, mais 5 raiz de 3 sobre 2, que isso aqui vai ficar igual a 9 sobre 2 mais 5 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Bom, essa é a minha resposta. Vamos procurar aqui nas alternativas. Primeiro, ó, 15 sobre 2. Letra C, já tem um 15 sobre 2. Vamos conferir os demais. 15 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2, ok. 9 sobre 2 mais 5 raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, a nossa resposta para essa questão é a letra C, beleza? Então, senhores, vamos aproveitar aqui, já que fica aquele livro aberto aqui, né? Referente a essa questão. Se tiver outra maneira de resolver, sei lá, por geometria plana ou alguma outra maneira, deixa aqui nos comentários, beleza? Que a gente vai analisar e ver qual que seria mais rápido lá na hora da prova, beleza? Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like. Isso aqui vai me incentivar bastante para continuar gravando os vídeos, continuar com esse projeto aqui para ajudar a vocês mesmos, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!